Quase um tema assim tabu, então eu vou já pedir desculpa pelo que eu vou falar. Se a gente não tiver uma linguagem do que está acontecendo no país de forma direta, eu entendo que existem questões que, mesmo não se tomando uma questão partidária, a gente perde a linguagem se a gente não entrar na questão. Por exemplo, tem uma pessoa sendo condenada sem provas. Não sei se isso é uma coisa partidária. Se a gente não entrar no tema, a gente perde a linguagem na relação com as pessoas. Então a pergunta é essa: como entrar no tema, mantendo uma visão mais ampla, de forma que a gente possa ajudar as pessoas a transitar. Eu acho estranho um praticante ficar angustiado com a situação política, mas eu sei que muitos praticantes ficam angustiados com a situação política. Quando a gente está angustiado, a gente perde a capacidade de olhar para as coisas e se movimentar de forma positiva. Mas existem coisas que estão acontecendo. Uma presidente foi retirada sem crime. Eu não sei se isso é partidário. Entende? Então, essa é a pergunta, esse trânsito nesse espaço, o Lama mais adiante pudesse comentar. Eu vou falar rapidamente assim também, né? Que o que acontece assim, por exemplo, o Buda diz: não presencie batalhas e não seja mensageiro entre conflitos. Você não ajude levando mensagens e articulando conflitos, né? Eu acho que isso está correto, sabe? Eu acho que está correto. Porque se nós nos posicionarmos dentro do samsara, é como se, por exemplo, eu estou dentro da meditação, buscando a lucidez sobre como as coisas se constroem. Aí quando passa um pensamento, eu julgo ele e tomo partido dentro daquilo, né? É assim. Então isso vai fazer o quê? Isso vai impedir, karmicamente, né? A gente se posiciona, nós vamos gerar um impedimento de contato com muitos outros seres. Assim. Então eu respeito se as pessoas adotarem posições, eu acho perfeitamente normal, assim. Mas eu não faria isso e não aspiraria que isso fosse feito. Eu vejo assim, esses aspectos todos eles são kármicos, eles são inextrincáveis. Os aspectos que estão sendo julgados não são relativos à sabedoria. Eles são aspectos causais. As pessoas elas não têm a visão ampla. Elas estão presas nos seus mundos de sofrimento. Elas estão passando por situações kármicas. E se a gente quiser resolver o sofrimento das pessoas mudando as aparências onde elas estão, elas logo em seguida, elas andam mais 2 passos, elas se defrontam de novo com os sofrimentos usuais, porque elas não estão se movimentando, senão por dentro do samsara com interesses autocentrados e totalmente afastados das sabedorias, né? É assim, aquilo vai pechar inevitavelmente. Agora, se a gente adotar posições disso, for cooptado por esse movimento, é parecido com torcer para o time de futebol, é uma coisa assim. O karma ele está todo intrincado, não consegue retirar isso, né? Assim. Agora, a visão budista é assim. A gente, por exemplo, se as pessoas estão dentro do mundo político ou dentro do mundo do samsara, elas pensam: se eu não me posicionar, eu vou ficar parado. Não, mas os budistas eles não estão parados. Eles só têm uma outra agenda. Eles estão funcionando de um outro jeito. Assim. Mas eles funcionam. Então, o Buda passou por... Olha as transformações políticas que ocorreram desde do aparecimento, do advento do Buda na Índia, né? Olha tudo que já ocorreu. Tudo que já ocorreu. Se o budismo tivesse aliado a qualquer coisa, estava destruído. Não tinha capacidade de lucidez, né? Então a essência do budismo é poder olhar desde uma posição de lucidez, né? Que é não construída. Enquanto que os vários aspectos em jogo, eles não são aspectos que aspirem uma posição não construída.
Eles se enrijecem em posições construídas. Então a posição do budismo não é se filiar a uma posição construída, mas ajudar os seres a olharem de uma forma mais ampla, né? Essa é a posição do budismo. Não há nenhuma posição política, mas ele teve posições fortes. Ele era contra as castas, ele foi um dos primeiros mestres a aceitar mulheres, depois que pediram tantas vezes. Ele declarou guerra silenciosa contra a maior instituição da Índia, feita por Manuks, que eram as castas. Por isso que até hoje é só 3% da Índia que é budista. Agora, o Buda, não participando das várias lutas políticas, ele, através desses exemplos, ele se movimentou. Mas ele não fez assim, por exemplo, ele não queimou pneu e propôs a derrubada do rei para extinguir as castas. O que ele fez? Ele acolheu os sem castas. Ele acolheu. Aí, os brahmanes na sanga do Buda sentavam do lado dos sem castas. É assim que ele fez. Mas ele não fez uma campanha nacional, ele não entrou nesse processo. Isso é muito parecido com a posição do Gandhi. O Gandhi também, o Gandhi se levantou, foi até o mar e colheu o sal. Mas ele não foi, os ingleses foram contra ele, mas ele não foi contra os ingleses. Assim. Ele não participou desse processo. Cada vez que os ânimos subiam e se posicionavam contra os ingleses, ele defendia os ingleses e ele dizia: nós não temos problemas com os ingleses. O problema é que a relação entre os indianos e os ingleses está intermediada pelo fuzil. Mas a gente não deveria se relacionar pelo fuzil, a gente deveria se relacionar de uma forma humana, né? Assim. Mas ele não dizia os ingleses, ele olhava os ingleses no sentido elevado, como os indianos também, né? Assim, ele não tinha inimigos. Quando veio a guerra, o Gandhi ajudou a montar grupos indianos que foram participar como enfermeiros e médicos na guerra. Assim. Ele chamava isso de ahimsa, né? Mas ahimsa e satyagraha, né? Isso não, a ahimsa não é ficar parado. A ahimsa hoje ela está ligada ela se transformou, ela foi absorvida pelos movimentos sociais, como a nossa capacidade de juntos assumirmos e fazermos coisas, né, que precisam ser feitas, né? Tá certo que os movimentos sociais frequentemente esquecem o aspecto mais amplo da questão, né? Então eles pegam só o aspecto ativista, eles esquecem o aspecto de paz, de não demonizar o outro. Então o Gandhi ele era um ativista que não demonizava, não considerava que o outro era um adversário, que era um obstáculo. Ele tentava cooptar, ele tentava fazer convergir para uma mesma visão, né? Assim. Ele foi morto pelos próprios indianos, que eram aqueles que imaginavam que sem uma luta armada não se conseguiria uma vitória efetiva contra os indianos. E o Gandhi conseguiu. Então ele enfraqueceu os movimentos que eram radicais. Ele foi morto por um radical hindu. E ele propunha que não houvesse a cisão entre os islâmicos e os hindus, porque todos têm a natureza divina. Mas aquilo foi um ponto que foi karmicamente surgiu o Paquistão. Porque aquilo tudo seria a grande Índia, né? Onde os islâmicos e hindu viveriam juntos, né? Aí o que acontece? Aí ficou o Paquistão. No Paquistão praticamente não tem hindu, mas na Índia tem islâmicos. Então a Índia, enfim, foi pátria para a multiplicidade de religiões, né? Enquanto que os islâmicos eles se entrincheiraram
no Paquistão. Ainda que o Gandhi tivesse toda aquela posição pacífica, as pessoas se mataram, literalmente se mataram. Quando os trens levavam os hinduístas de volta para a Índia, os trens inteiros chegaram pessoas sem cabeça, decapitadas. E quando chegavam, vice-versa, né? Eles se matavam assim. Mas essa posição é uma posição parecida com a posição budista, né? Ele não adotou, ele evitou adotar um posicionamento que para ele seria muito natural, né? Porque afinal ele era indiano, né? Ele olhava dessa forma ampla, né? Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos.